1h38. Gustavo Uribe, vamos abrir espaço para uma entrevista muito importante no nosso Bastidores. Na última semana de votações no Congresso Nacional, gente, antes do recesso parlamentar, a Câmara dos Deputados hoje vive a expectativa de votar as propostas do chamado pacote fiscal de Fernando Haddad. Uma dessas propostas é uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que traz mudanças nas regras do Fundo de Manutenção da Educação Básica, o Fundeb, na prorrogação da desvinculação das receitas da União e no Fundo Constitucional do Distrito Federal. E traz um dispositivo muito polêmico que está mobilizando categorias e também a sociedade civil, combatendo os supersalários no funcionalismo público, prevendo uma trava contra penduricalhos nos salários de servidores públicos para impedir que o rendimento ultrapasse o teto. Para acelerar a análise do texto e levá-lo direto ao plenário, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu juntar a pensar essa proposta a outra PEC que está em estágio mais avançado de tramitação. Vamos receber agora no nosso Bastidores o relator dessa PEC, o deputado federal Moses Rodrigues, do União Brasil do Ceará. Deputado, bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. Agradeço a entrevista exclusiva. Sei que o senhor está aí às voltas em debate com as lideranças partidárias para tentar fechar esse texto. Eu já queria entender, o senhor tem previsão de votar esse relatório hoje ou amanhã? Com que cronograma o senhor tem trabalhado, né? O tempo é exíguo, a gente sabe, são muitos debates em aberto, mas a promessa da Câmara dos Deputados, da cúpula, é entregar esse pacote fiscal esse ano ainda. Boa tarde a todos que nesse momento estão nos ouvindo e aqui também todas as plataformas e também ao vivo aí na TV, na CNN. Abraçar também você, Tainá, o Fernando e também o Uribe. Essa matéria é uma matéria que, na realidade, ela entrou em discussão na semana passada, que é essa PEC 45, como você colocou muito bem, existem outros dois projetos, né, que estão sendo relatados, um de lei complementar relatado pelo deputado Átila Lira, do Piauí, e também um projeto de lei relatado pelo deputado Isnaldo, que estão incluídos nesse pacote de ajuste fiscal. Claro que dentro dessa perspectiva da PEC, você colocou aí a questão do Fundeb, que é um ponto que nós estamos discutindo e ouvindo o segmento da educação, e aqui estamos conversando com os parlamentares, tivemos uma reunião de líderes hoje para tratar e discutir sobre todos os pontos dessa PEC, que é a PEC 45, você colocou muito bem, que ela foi apensada a uma PEC, a número 31, e aí a gente diminui o tempo, claro, de discussão, para que a gente possa fazer através de uma emenda aglutinativa, e aí seria de minha autoria no plenário, para que a gente pudesse avançar nesse debate. Nessa questão do Fundeb, nós temos uma preocupação com a questão dos recursos, mas também nós temos que fazer uma avaliação que esses recursos eles são para ampliação do sistema e, sobretudo, da questão das escolas de tempo integral. Então, a partir do primeiro ano, e essa fonte hoje é bancada pela União e não do Fundeb, na inclusão das escolas de tempo integral, nós temos aí, vamos dizer assim, o governo mantendo através de recursos extra-Fundeb. Mas, a partir do segundo ano, essas escolas de tempo integral passam a ser sustentadas pelos recursos do Fundeb, e aqui a proposta fala em até 20% dos recursos do Fundeb para que a gente possa ampliar o sistema de tempo integral. Nós sabemos que a educação é um ponto que precisamos sempre estar discutindo e, claro, aperfeiçoando para que a gente possa avançar no desenvolvimento do país. Então, nós temos, inclusive, já outras reuniões marcadas no período de hoje à tarde para fazer esse debate, essa discussão. Nós entendemos que precisamos amadurecer um pouco o texto ainda de hoje até amanhã, para que a gente possa estar levando ao plenário. Deputado, o senhor estava agora na residência oficial discutindo o cronograma. O senhor acha que tem 2 dias aí de amadurecimento. Então, provavelmente, a tramitação de PEC é longa. É possível que fique apenas para o ano que vem a votação da PEC dos supersalários? Olha, na reunião de líderes, nós fizemos um planejamento, né? Hoje vota a reforma tributária, tem mais 2 projetos que estão também na pauta, assim como deve se discutir também já os PLs do pacote fiscal. E a nossa intenção é que amanhã a PEC 45 ela possa ser apreciada sim pelo plenário. Agora, é claro,
né, ouvindo as lideranças, ouvindo os parlamentares, a sociedade, através de muito diálogo, para que a gente possa chegar ao consenso de cada tema abordado na PEC 45. Deputado, eu queria olhar com mais atenção sobre esse trecho, esse dispositivo que está dando muita polêmica sobre os supersalários. Eu sei que o senhor recebeu representantes da classe, esteve com associações para discutir esse ponto em específico, né? Está havendo, assim, uma mobilização muito grande, sobretudo de magistrados, né, para tentar desidratar esse trecho do pacote. O senhor já tem uma opinião formada, deve seguir na letra ali, o que o governo está pedindo, ou está aberto a fazer algum tipo de alteração? Nós estamos discutindo, e aí não somente com as carreiras, mas também com os parlamentares, com os líderes e com o próprio governo, para que a gente possa encontrar um entendimento para o texto. Essa questão do limite das verbas indenizatórias, né, a qual eles percebem hoje, claro que no modelo que o texto veio, né, ele acaba, de repente, e ele sendo aprovado, as carreiras deixam de ter ali a possibilidade, e aí você tem ali algumas situações que são de diárias, de deslocamento, de viagens, que precisam ser realmente remuneradas através dessas verbas indenizatórias. No entanto, a gente também tem aqui no Congresso Nacional já um projeto que tramitou, ele nasceu lá no Senado no ano de 2016, foi aprovado aqui em 2021 e agora está lá no Senado para discussão, e esse projeto de lei, ele regulamenta a forma de se fazer a indenização, e aí você teria a possibilidade de regularizar de uma vez por toda essa situação da questão dos supersalários no Brasil. Então, nós estamos dialogando com os parlamentares, com as carreiras, para que a gente possa encontrar um texto que possa mostrar firmeza, que possa mostrar responsabilidade com a sociedade. Então, o Congresso está trabalhando, e aqui eu representando como coordenador dessas atividades, para que a gente possa estar avaliando dentro dessa PEC um entendimento de consenso que possa equacionar, não somente trazendo tranquilidade às carreiras, mas também trazendo uma resposta à sociedade, porque isso já vem sendo discutido há muito tempo. Deixa eu só insistir um pouquinho, Uribe, já jogo para você, nesse ponto específico. Existe, exato, né, esse PLP, né, que está no Senado, sendo discutido exatamente sobre esse assunto que trataria da regulamentação. O que a gente tem ouvido é um caminho do meio, é aprovar o que está na PEC, ou seja, o que foi proposto pelo governo, mas só colocar esses ajustes em relação aos supersalários em prática depois da aprovação desse projeto no Senado Federal? É uma das possibilidades. Chegou já essa proposta e nós estamos recebendo não somente a proposta dos parlamentares, mas também de todas as carreiras e dialogando com o próprio governo para que a gente possa chegar no entendimento. Mas existe sim essa possibilidade de estarmos aprovando o texto original que veio do governo, mas fazendo a ressalva, até porque no texto original ele tira e dá descontinuidade a todos os serviços, e aqui eu falo da magistratura, do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública, então ele tiraria a possibilidade de alguns serviços essenciais saírem imediatamente, porque não teria como você bancar essa estrutura. Então a gente está ouvindo para poder construir um texto que possa equacionar essa situação, e aí seria após a vigência da aprovação de uma lei que regulamentasse toda a questão das verbas indenizatórias, né, nessa questão dos supersalários. E aí, nesse caso, deputado, você teria então essa trava e não valeria automaticamente? Haveria um período de adaptação do serviço público para que tivesse a trava aos supersalários e aos penduricalhos? Essa questão seria regulamentada através dessa lei, que já foi, né, já veio o Senado, passou aqui na Câmara Federal em 2021 e que está lá pronta para ser votada no Senado Federal. Então, como é uma lei que foi discutida, né, e está aí há 8 anos já em discussão, e existe já entendimentos, porque foram feitas durante comissão especial no Senado, aqui no plenário da Casa, enfim, ela está mais amadurecida do que a gente fazer, né, vamos dizer assim, fazer uma nova formatação em pouco tempo para poder aprovar a PEC. Então, quando você diz lá no texto
né, que precisa sim ter uma avaliação e um entendimento onde passaria a vigorar a partir da aprovação dessa lei, você traria tranquilidade para todas as carreiras terem as suas continuidades, assim como também estaria, né, de certa forma, dando também uma resposta para a sociedade. Olha, nós queremos regulamentar e nós não podemos permitir que haja abuso nessa questão dos supersalários. Eu vou chamar para a nossa entrevista o nosso analista de economia, também é o diretor do canal de economia da CNN Brasil, CNN Money, Fernando Nakagawa. Obrigado, Tainá. Deputado, obrigado por estar com a gente nessa semana tão importante para o mundo da economia. E o mercado financeiro e o presidente Lula não podiam ser duas cabeças tão distintas como nós temos atualmente. E apesar dessas diferenças, deputado, o mercado financeiro e o presidente Lula têm o mesmo desejo com relação ao trabalho do Congresso nesta semana, que o Congresso não desidrate as medidas que fazem parte do pacote fiscal. Que garantia o senhor, como relator de parte importantíssima deste pacote, pode dar ao mercado financeiro ou ao presidente Lula de que o texto sobre o qual o senhor está relatando terá ou não desidratação? Veja bem, nós temos uma grande responsabilidade e os senhores e as senhoras têm visto quanto o Congresso Nacional se detém a pautas, né, como, por exemplo, a reforma tributária que deve ser votada hoje. Nós votamos lá no mês de julho deste ano e aí tivemos o período que ficou no Senado, voltou na semana passada, já estamos discutindo, o texto pronto foi discutido ontem também e hoje pronto para votar. Então, assim, o Congresso tem mostrado, né, não somente para a sociedade, mas para o mercado e para o próprio governo, a sua responsabilidade quanto à aprovação de matérias que precisam ser avaliadas, e essa questão do pacote fiscal, ela é fundamental para que o país tenha, e aí a gente sabe o que tem acontecido, dólar em alta, taxa Selic crescendo, enfim. E claro que isso traz uma preocupação para o Congresso e coloca mais responsabilidade aqui nas matérias que são votadas no Congresso Nacional. Agora, é claro, quando você coloca, né, o presidente Lula tem sempre também lembrado da questão social. Então, nós temos que encontrar uma solução em todas as matérias, de forma muito equilibrada, debatida, para que a gente possa manter as conquistas sociais das últimas décadas, como também um equilíbrio, sobretudo, para que a gente dê sustentabilidade ao arcabouço fiscal, que é a regra que controla, sobretudo, essa questão do mercado, a questão da taxa Selic, que aí também depende da inflação e aí altera e mexe e influencia na questão do dólar. Então, nós temos essa responsabilidade e vocês podem ter certeza que o Congresso Nacional, através de muito debate, de muito diálogo, vai construir, sim, né, textos que possam dar essa resposta e, sobretudo, que a gente possa estar avaliando nesta semana essas matérias do pacote fiscal, assim como também a reforma tributária. Deputado, a DRU é uma grande preocupação também do governo de atualização até 2032. Está mantida a data? Vai ter atualização da DRU? A minha posição é que o texto do governo nesse item, né, a manutenção da DRU até o final de 2032, traz aí uma estabilidade não somente para o atual governo, mas para os próximos 2 governos. Então, quando você cria essa possibilidade de remanejamento e aí de 30%, e isso nós aprovamos lá em 2022, esticando até 2024, agora estamos indo de 2025 até 2032, e isso traz uma garantia, uma governabilidade, e é claro que é o que o Congresso, né, na minha avaliação, precisa fazer nesse momento, é aprovar esse ponto que foi colocado na PEC 45, que é a ampliação da DRU até 2032. Agora, deputado, o senhor falou, olha, desde a semana passada, né, o senhor está debruçado nessas conversas, foi procurado por entes do governo, pelas bancadas, pelas representações de classes que serão atingidas. E eu queria entender qual foi o pedido
do ministro Fernando Haddad, né? O senhor já esteve com o ministro, com o secretário Dario Durigan e, obviamente, é claro, eles querem manter o texto mais próximo possível do que foi enviado pelo governo. Tem algum trecho dessa PEC que, para o governo, em que houve um apelo do governo para que seja preservado? Veja bem, a proposta que veio do governo, não só da PEC, mas também dos dois projetos de lei, todos nós sabemos da autonomia do Congresso Nacional e aqui na Câmara Federal nós vamos fazer esse debate para que a gente possa equacionar os textos. E depois isso ainda vai para o Senado Federal. O governo, quando ele manda uma proposta, ele sabe da nossa autonomia e que isso precisa ser discutido, né, também com a sociedade. Então, quando o projeto foi mandado, né, o pacote fiscal, muitas pessoas dizem, olha, precisava ser mais duro, outros, olha, precisa estar muito duro. Então, você tem aí avaliações, é claro, o mercado acha que poderia ser mais duro, mas quando você também mexe em conquistas sociais de décadas, isso também tem impacto e nós que representamos a população brasileira no Congresso Nacional, nós sabemos que temos que discutir isso a fundo, né? E é isso que o Congresso tem feito, a Câmara tem feito, as reuniões de líderes, né, com as apresentações, com os consultores que nos assessoram para que a gente possa se aprofundar em cada tema que está sendo levado. Então, respondendo objetivamente, o governo sabe que mandou uma proposta e essa proposta ela precisa ser analisada e quem vai fazer as considerações sobre essa análise é a Câmara Federal e depois o Senado Federal e de forma muito autônoma. Fernando Nakagawa. Uribe, obrigado. Deputado, quando essa legislatura saiu das urnas, houve uma clara percepção de que o Congresso atualmente ele é mais liberal do ponto de vista econômico do que o Executivo, liderado pelo presidente Lula. Houve essa leitura no primeiro momento, quando as urnas mostraram a composição do Congresso, da Câmara e do Senado depois das eleições. Apesar desta percepção econômica e política de que o Congresso é mais liberal em termos econômicos que o Executivo, existe no mundo da economia, deputado, muita cautela, um certo temor até de que o Congresso poderia alterar o pacote fiscal de modo a piorar o impacto financeiro, o impacto fiscal. Onde que está aquele Congresso que era mais liberal que o Executivo? Ele desapareceu, deputado? Veja bem, eu não entendo como o Congresso tenha perdido a sua essência e sua responsabilidade na aprovação de matérias que possam trazer equilíbrio e ajuste fiscal. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que todos os parlamentares eles têm suas bases eleitorais e a gente ouve as pessoas que estão na ponta. Então, projetos sociais, que são conquistas de décadas, a gente tem que estar sempre aqui tendo também muito cuidado. A gente não pode ir aí fazer cortes que sejam bruscos e que comprometam também esses projetos sociais. A gente tem que encontrar. E eu penso que, independente da eleição de 2022, quando você coloca um parlamento que tenha mais atenção à economia e ao mercado, eu penso que isso, né, para o Congresso Nacional, ele é fundamental, mas, porém, tem que ser observado as consequências que podem se trazer à questão das conquistas sociais. Então, a gente precisa ter regramentos que sejam efetivamente executados pelo próprio governo federal e que crie a possibilidade de estarmos sempre mantendo as conquistas sociais, mas linkadas também com o que o mercado, com o que o mundo, né, tem solicitado nessa questão de ajustes. Então, penso que o Congresso tem se posicionado sempre muito bem, quanto você tem ali esses debates, né? Olha, nós temos aqui a possibilidade de fazer um corte social para poder conseguir aqui um superávit primário, para poder apresentar para o mercado. Enfim, eu penso que o Congresso ele tem essa função de mediar o que o governo manda e às vezes manda, né, como pacote. O pacote é um pacote já duro, né, essa questão social, e é por isso que nós estamos debatendo aqui, mas o mercado às vezes entende que, olha,
Poderia ser mais duro. É claro, poderia ser mais duro. No entanto, nós temos que medir as consequências, né, de quem precisa e a gente não pode penalizar quem precisa porque existe aí exceções ou porque, né, existe uma pressão para que as matérias sejam aprovadas, né, com mais austeridade, sobretudo nessa questão do pacote fiscal. Então, o Congresso Nacional ele tem um papel preponderante, é conversar com as pessoas, conversar com a sociedade civil organizada, conversar com todo mundo para poder garantir esse equilíbrio. Então, esse equilíbrio, eu penso que ele vai ser sempre posto e determinado, né, pelos deputados federais e pelos senadores. Para a gente encerrar, vou fugir um pouquinho, mas não muito do assunto, deputado, para falar da relação do União Brasil com o governo, porque quando o seu nome foi divulgado, né, muita gente ali no bastidor no governo ficou um tanto assim receoso pelas dificuldades que o partido impôs na votação dos requerimentos de urgência. Inclusive, o senhor deu voto contrário, né, em duas propostas quando se tratou da urgência. Então, é claro, né, gente do governo já ficou assim um pouco assustado com as dificuldades que poderiam surgir na negociação sobre a PEC. Onde é que o senhor posiciona essa relação do União Brasil? Por que a União impôs essa dificuldade aos requerimentos de urgência com voto contrário do senhor, que agora é relator de uma dessas propostas? Veja bem, nós tínhamos feito uma reunião de bancada. Eu costumo seguir a orientação da maioria do partido, e a maioria do partido entendeu que naquele momento, estamos falando aí de 15 dias atrás, não era o momento de aprovar esse requerimento de urgência. Então, eu segui a orientação do partido e da bancada para que a gente pudesse ampliar a discussão. No entanto, nós temos que entender que o União Brasil é um partido que tem deputados federais com um pouco de alinhamento de centro-direita, ou outros com um pouco de alinhamento de centro-esquerda, e é um partido que permite que esse debate, e aí de forma constante, né, e aí com muita responsabilidade, seriedade, sempre está fazendo essas equações e esses debates. E aí o que nós temos posto aqui, dentro de uma independência, né, da bancada federal, é que as matérias precisam ser avaliadas e, por muitas vezes, né, a liderança do partido permite, né, que, olha, nós vamos liberar a bancada porque existe entendimentos divergentes e a gente não consegue chegar num consenso. Sobre a matéria do pacote fiscal, nós ainda vamos fazer uma reunião com a bancada para saber, né, a posição, mas nós temos conversado com todos os líderes, conversado com os parlamentares, para que a gente possa construir um texto de consenso e que traga também tranquilidade, né, para o mercado, enfim, para que a gente possa aí ter essa possibilidade de uma segurança e estabilidade nessa questão da taxa Selic, que evitamos aí no futuro e já tem, e aí falando, vai a 13,25, depois vai a 14,25. Então, é uma discussão também que preocupa, porque cada ponto percentual que aumenta lá na taxa Selic, isso amplia a nossa despesa com juros na ordem de quase 50 bilhões ano, 50 bilhões de reais por cada ponto que que o Copom acrescenta lá na taxa Selic. Então, é claro que nós estamos atentos a essa situação para que a gente possa construir um texto que possa amenizar, né, essa questão do dólar, que possa trazer segurança para o mercado e que a gente possa ser um país competitivo, sobretudo nessa questão da matéria do arcabouço fiscal bem modernizado e com a reforma tributária também sendo votada, que nos próximos anos a gente possa ter aí, sobretudo nessa questão da reforma tributária, uma tranquilidade para a população, porque nós sabemos que hoje nós pagamos, e aí pagamos muito, né, quanto à questão a bitributação que existe no Brasil e essa cascata de impostos que nós temos aqui. Nós conversamos com o deputado federal Moses Rodrigues, relator da PEC do pacote fiscal na Câmara dos Deputados. Boa sorte, deputado. Espaço sempre aberto no Bastidores CNN ao senhor. Obrigado. Eu que agradeço para que a gente pudesse ter feito essa explanação e me coloco também à disposição de todos os senhores e senhoras.